Olá, todos e todas. Meu nome é Aline, sou PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Sul 1 e venho aqui hoje, em nome da equipe dos anos iniciais, apresentar para vocês algumas orientações sobre a realização da AP do segundo bimestre. Estou aqui para explicar como será a aplicação da AP do segundo bimestre do ano de 2020 para o segundo ano. Nós vamos começar com a avaliação de língua portuguesa. Então, eu vou passar as orientações e vocês vão respondendo aí as questões conforme eu for orientando. Então, a gente tem algumas orientações para a realização dessa avaliação. Procurar um local calmo para realizar a atividade, separar todos os materiais necessários, lápis, borracha, apontador, caneta, marca-texto, entre outros materiais que vocês acharem necessário. Porque é importante fazer isso, para vocês não precisarem ficar toda hora levantando para pegar algum material, uma borracha, um lápis. Então, já deixa todos os materiais separadinhos e depois que você já tiver tudo organizado, você começa a fazer a sua avaliação. Escrever as palavras com calma e do melhor jeito que vocês conseguirem. Fazer a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Tem dúvida? Pausa o vídeo, lê o texto de novo, até vocês compreenderem o que a questão está solicitando e achar aquela resolução dentro daquele texto. Faça a leitura quantas vezes for necessário, não tem problema e não tenha pressa. Pausar e voltar o vídeo quantas vezes for necessário também. Então, vocês não precisam me acompanhar. Vocês podem ir fazendo a avaliação de vocês, pausa, responde a questão com calma, depois vocês continuam. Não precisa ter pressa. Questão 1. Escrita do nome e sobrenome. Então, vocês vão escrever aí nessa linha o seu nome e o seu sobrenome. Ah, mas o meu nome é muito grande, eu não sei todos os meus sobrenomes. Se você colocar pelo menos um sobrenome, já conta. Então, pelo menos o nome e um sobrenome. Ah, eu sei o meu nome todo. Posso escrever meu nome todo? Melhor ainda. Então, se você souber o seu nome e o seu sobrenome todo, você escreve aí. Se você não souber todos os seus sobrenomes, tem que ter pelo menos um. Questão 2. Escrita de uma lista de palavras, ditado do professor. A professora Renata solicitou uma lista de materiais escolares aos alunos. Escreva nas linhas abaixo o que foi pedido. Então, eu vou ditar para vocês aí uma lista de materiais escolares e vocês vão escrever, de preferência, uma palavra embaixo da outra. Os materiais são apontador, palito, caneta, pincel, fita. Vou repetir de novo. Apontador, palito, caneta, pincel, fita. Vocês podem pausar o vídeo e ir escrevendo as palavrinhas uma a uma com calma, sem pressa. Questão 3. Leitura de uma cantiga. Então, o que vocês vão fazer aí? Eu vou passar uma cantiga para vocês e vou falar algumas palavrinhas. Vocês vão circular nessa cantiga as palavrinhas que eu vou ditar. Então, vamos lá ouvir a cantiga? Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Beicinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração.
Eu vou colocar a cantiga de novo. Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Beicinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Então, nós temos essa cantiga. Vocês já devem conhecer ela bastante, né? Então, eu vou ditar agora algumas palavrinhas e vocês vão circular essas palavrinhas nessa cantiga. Então, as palavrinhas são cotia, lencinho, caiu, coração, no, do. Vou repetir de novo as palavrinhas. Cotia, lencinho, caiu, coração, no, do. Se precisar, vocês voltem o vídeo de novo, dá uma pausa, procura a palavra e circula. Não precisa me acompanhar aqui no vídeo, hein, gente? Questão 4. Escrita de um bilhete. No conto João e Maria, as crianças chegaram a uma casinha toda feita de doces e encontraram uma velha senhora que os convence a entrar. Escreva um bilhete para João e Maria, avisando-os sobre o perigo que correm, já que, na verdade, a velhinha é uma terrível bruxa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um bilhete avisando o João e a Maria que a velhinha, na verdade, é uma terrível bruxa. Então, lembra lá da estrutura do bilhete, o que tem que conter, escreve com calma e avisa o João e a Maria sobre o perigo que eles estão correndo com essa bruxa terrível. Questão 5. A questão 5 é a leitura de um texto. Leia o texto e responda à questão. Então, a gente tem um texto que fala do Tucano Sul. Vocês vão fazer a leitura desse texto e responder a perguntinha que está aí embaixo. Nessa parte da avaliação, vocês terão que fazer a leitura sozinhos, por isso que eu não vou ler para vocês. Então, é muito importante vocês lerem o texto, ler a pergunta. Se ainda tem dúvida, leia o texto de novo. Uma dica que eu deixo aqui. Todas as respostas das perguntas estão dentro do texto. Vocês podem usar um lápis, um marca-texto, para poder grifar no texto onde está a resposta dessa pergunta. Então, pode ficar à vontade para grifar, fazer marcações. O importante, que vai valer na prova de vocês, é a resposta que vocês escreverem aí nas linhas de baixo. Então, leia o texto, leia a pergunta, quantas vezes for necessário. Dá uma pausa aqui no vídeo e leia esse texto com calma. Questão 6. A gente tem a leitura de um texto, leia o texto e responda a questão. Então, a gente tem aí um texto onde vocês vão fazer a leitura dele sozinhos e marcar um X na alternativa correta para a pergunta que tem aí. Então, ele pergunta aí, né? Marque um X na alternativa correta. Para que serve o texto acima? Então, eu tenho as opções A, B, C e D. Lê o texto, vê qual das respostas responde aquela pergunta e marca um X. Lembrando que só uma resposta está correta, então você só pode marcar o X em uma alternativa. Questão 7. Também é a leitura de um texto. Leia o texto
e responda à questão. Vocês vão fazer a leitura e assinalar um X na alternativa correta. E a questão 8, a gente tem um outro gênero textual, onde vocês também vão fazer a leitura e marcar um X para a pergunta. Então, a gente tem uma pergunta ali em cima e as alternativas. Nessas 3 últimas questões, a 6, a 7 e a 8, vocês vão fazer a leitura e assinalar a resposta correta sozinhos. Então, volta no texto quantas vezes for preciso e leia de novo. Não precisa ter pressa. Faz a leitura, lê a pergunta, lê as alternativas e depois você marca aquela que você acha que responde à pergunta da avaliação. Chegando aqui na questão 8, a gente chega ao fim da nossa avaliação de língua portuguesa. Boa sorte a todos e até a próxima!